As consequências da desobediência. É sobre isso que nós vamos falar aqui nessa palavra de fé hoje. Que Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos meditar juntos nessa palavra de Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 6. É um texto bem conhecido e eu creio que vai falar ao seu coração, ok? Mas antes, se você está pela primeira vez, seja muito bem-vindo aqui no canal. Quero pedir para você clicar no botão de se inscrever e ativar o sino das notificações. Sempre que eu postar um vídeo aqui, o YouTube vai recomendar para você. Então, se você não quer ficar de fora e ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho, ok? Vamos meditar no texto de hoje? Lembrando que eu vou deixar disponível aqui na descrição, eu sempre deixo. Alguns irmãos perguntam onde está o esboço. Irmão, você só clicar aqui na descrição do vídeo, ali na partezinha mais, vai aparecer ali a descrição. Tem a parte lá, esboço, no link abaixo. Clica ali no link, vai abrir um PDF, ali está o esboço. Você pode baixar ou copiar se você quiser, tá bom? Vamos então para o texto de hoje, Gênesis capítulo 3. Bom, diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. Ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse, não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Continuando no 4 até o 6 diz: Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. E Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável, para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Bom, vamos entender o que esse texto está nos ensinando, como o tema dessa mensagem de hoje, as consequências da desobediência. Você sabe que a desobediência, ela tem grandes consequências. Quando somos desobedientes, meu irmão, minha irmã, as consequências são terríveis. E a gente deve tomar cuidado. Só quem sabe as consequências da desobediência evita essa prática. E todos nós, em algum momento da nossa vida, já fomos desobedientes. Tanto a Deus, a sua palavra, como também aos nossos pais, no caso você, aos seus pais, a alguém, uma autoridade. E a gente sabe que isso traz consequências ruins, destrutivas. Em alguns casos, consequências mortais. Que era o caso aqui do Adão e da Eva. Quando eles desobedeceram, você lê o texto comigo aqui, havia uma promessa ruim, é claro, que se eles desobedecessem, eles morreriam. E foi realmente isso que aconteceu. E alguns vão dizer, mas eles não morreram fisicamente, sim, mas espiritualmente. Houve uma separação entre o Senhor, Deus, o Criador, e a criatura. Eles andavam ali no jardim, eles tinham comunhão com Deus, eles estavam ali junto do Senhor. Todos os dias o Senhor vinha, conversava com eles. Olha que coisa maravilhosa. E quando eles desobedecem, eles são expulsos do jardim. Depois você pode ler toda a história de Gênesis 3 e você vai entender o que eu estou te dizendo. Mas o que eu quero pegar aqui hoje para a gente meditar é esses 6 versículos. E como eles foram induzidos à desobediência. Porque a desobediência ela começa com um questionamento. Eu separei algumas coisas importantes, depois você pode até acompanhar no esboço. Logo no versículo 1, a gente vê que a desobediência ela começa com um questionamento da palavra de Deus. E por que eu estou te falando isso? Vamos voltar aqui no versículo 1 para a gente poder entender. Na parte amarela. Foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Você sabe quem falou isso? Foi a serpente. A serpente pegou ali e falou, olha, vocês não podem comer nada. A serpente sabia que eles não poderiam comer da árvore que estava no meio do jardim. Mas ela
cria ali uma pergunta para instigar o coração da Eva, no caso aqui, que estava sendo induzida ao pecado, à desobediência. Então a desobediência, ela começa com um questionamento. Olha, vocês não podem comer nada? Vocês não podem fazer nada? É como hoje em dia. Ah, você virou crente, você não pode fazer nada. Você não pode fazer mais nada, agora você é crente. Não é assim que as pessoas pensam, alguns até falam. E não é bem assim, a gente sabe o nosso limite, a gente sabe o que agrada e o que desagrada a Deus. Como Paulo disse, né, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Cada um deve analisar a sua vida e ver o que agrada ao Senhor e o que não agrada ao Senhor. Mas para o mundo, ser um crente realmente é ser uma pessoa aprisionada. Pelo contrário, nós somos livres, libertos em Cristo. Nós somos realmente livres, nós temos liberdade. Por quê? Porque nós não precisamos de nenhum tipo de vício, de nenhum tipo de pecado para realmente ter uma vida plena. É claro, a gente paga o preço em alguns aspectos, mas sabemos que a recompensa está no Senhor e no Senhor nós somos realmente plenos e completos. Então aqui Satanás, usando a serpente, ele fala, olha, vocês não podem comer nenhum fruto. E não era bem assim. E aí a gente vê no versículo 2 que ela respondeu. Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Olha, a gente pode comer sim. Mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. E aí, isso me chama a atenção. Adão e Eva tinham consciência das ordens de Deus. Eles tinham consciência das ordens divinas. Eles sabiam que eles não poderiam tocar e nem comer do fruto. Porque a gente fala só da parte de comer, mas eles não poderiam nem tocar no fruto. O ato de tocar já era uma desobediência. É como Jesus disse, que se um homem olha para uma mulher com um olhar impuro, só de ele olhar para aquela mulher, está escrito na palavra de Deus, ele não precisa nem se deitar com ela, ele já adulterou. Ele já pecou em seu coração. E aqui no caso é a mesma coisa. Só o fato de eles tocarem na árvore, aqui no caso primeiro foi a Eva, tocar, ela já estava desobedecendo a Deus. E essa desobediência traz consequências. Então, a gente precisa estar atento a isso. Precisamos analisar realmente nosso comportamento, nossa vida. Quando eu falo essa mensagem aqui para você, estou falando para mim também, para qualquer pessoa, seja um pregador ou não, seja um pastor ou não, enfim, não importa. Todos nós precisamos estar atentos, porque a desobediência é uma semente que Satanás quer implantar em nosso coração para nos afastar da presença do Senhor. Ok? Então, eu anotei isso. E aí no versículo 4, eu coloquei mais uma observação. A mentira é uma arma que o nosso adversário ele usa contra a nossa vida. Satanás ele é mentiroso, a Bíblia fala que ele é o pai da mentira. E por que no versículo 4 eu coloquei essa observação? Eu vou colocar para você na tela novamente o versículo 4. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Olha a mentira de Satanás. Realmente eles não morreram fisicamente, como eu falei para você, mas eles morreram espiritualmente, meu irmão. E hoje em dia não é diferente. A pessoa ela comete um pecado, ela é desobediência à palavra, ela vive uma vida de iniquidade, ela não morre fisicamente a princípio, embora alguns casos levem até a morte, mas ela morre espiritualmente, que é a separação da presença de Deus, é o esfriamento espiritual, é a pessoa voltar à velha criatura, voltar às velhas práticas, é a morte espiritualmente. Então, quando a serpente fala aqui que eles não vão morrer, a serpente estava enganando, ou seja, Satanás estava enganando eles aqui sobre o que Deus tinha falado, porque se Deus falou, meu irmão, Deus é fiel, vai acontecer. Nós não podemos duvidar da palavra de Deus. E é exatamente isso que Satanás faz, tenta colocar essa dúvida em nosso coração. E aí no versículo 5, vou até colocar para você na tela, diz assim, ó, Deus sabe, o inimigo aqui usou até uma palavra, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. Ele usou essa palavra com astúcia. O inimigo sempre vai usar
se possível, a palavra de que Deus entende para nos enganar. Sabe o que significa isso? É hoje em dia a pessoa ela cometer um pecado ou viver na prática da iniquidade, da desobediência e falar, não, Deus entende o meu pecado. Não, Deus compreende por que eu faço isso. A pessoa está roubando, não, Deus sabe por que eu roubei. Deus sabe por que eu menti. Deus sabe por que eu fiz isso ou aquilo. Meu irmão, isso é um perigo. Deus não sabe. Aliás, Deus não concorda com isso. Deus não tem aliança com a mentira. Deus não tem aliança com o pecado. Deus não tem aliança com aquilo que é errado. Quando Satanás fala essa palavra, Deus sabe, isso aí é para massagear o ego da pessoa. Cuidado, meu irmão, minha irmã, com o tipo de pregação que você ouve, com o tipo de mensagem que você ouve. Não, Deus sabe. Deus, ele sabe por que você está pecando. Deus, ele te entende. Cuidado com esse tipo de mensagem. Porque a palavra, ela nos confronta. A palavra, ela confronta o nosso coração. E Deus não aprova a desobediência. Deus não aprova. Eu vou te mostrar depois aqui 3 exemplos. Você vai entender. Fica até o final do vídeo. Essa palavra é para fortalecer a sua fé. Não é uma palavra para te acusar, nem para poder apontar para você. Pelo contrário, é uma palavra para a gente despertar a nossa fé em Cristo Jesus e a cada dia nos aproximar dele. Então, quando o inimigo fala que Deus sabe, estava novamente mentindo para enganar a Eva. E aí, como consequência, no versículo 6, ela olhou a árvore, diz aqui o texto que quando a mulher viu a árvore parecia agradável. Por que o pecado é agradável? Ao paladar e era atraente aos olhos, além disso, desejável para dele se obter discernimento. Tomou do seu fruto, já desobedeceu, tocou na árvore que não poderia tocar. Comeu, pecou, desobedeceu e deu ao marido, ainda induziu o Adão, que também sabia que não poderia fazer aquilo. E assim eles cometeram a desobediência diante da palavra do Senhor. Então o pecado ele é agradável, mas as suas consequências são mortais. E aí, a partir desse dia em diante, o que aconteceu? Todo o caos que existe na humanidade, tudo que existe de sofrimento, entrou por esse pecado. É claro que hoje, em Cristo Jesus, nós temos a redenção, nós temos a salvação, o perdão, a quebra de toda a maldição em Cristo Jesus. Mas, enquanto as pessoas não encontram Cristo, não se entregam a Ele, elas vivem essa maldição dessa desobediência, desse pecado. Olha as consequências. E aí eu quero colocar para você aqui 3 exemplos de desobediência na Bíblia. Vou colocar 2 do Antigo Testamento e 1 do Novo Testamento. O primeiro é de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23, quando Saul ele foi rejeitado, exatamente por desobedecer a palavra de Deus. Vamos ler? Diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto ao que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor que a gordura dos carneiros, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal de idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como um rei. Quando Saul desobedeceu ao Senhor, ele foi rejeitado. A consequência da sua desobediência foi a rejeição, e ali ele perdeu o seu reinado. Ele sacrificou, ele fez algo que não era para fazer, não era para ele fazer, ele desobedeceu. Como consequência, foi rejeitado por Deus e perdeu o seu reinado. Ou seja, a desobediência tem consequências, meu irmão. Tem consequências, minha irmã. Mais um exemplo de desobediência na Bíblia, na palavra de Deus. E aqui é um texto que fala muito conosco, nós que pregamos, você que tem esse desejo de pregar, ou você que prega a palavra de Deus. Jonas capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Diz assim um texto: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem
embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Jonas desobedeceu. E qual foi a consequência de Jonas? Todos nós conhecemos. Ele foi parar dentro do grande peixe. Ou seja, as consequências da sua desobediência. Deus falou, vá pregar, vá fazer aquilo que eu pedi para você fazer. Ele não quis fazer. Meu irmão, a desobediência tem consequências. E quase que ele morre. Depois ele fez uma oração, você conhece a história. Se você não conhece, aqui no canal tem um estudo bíblico de Jonas, tem 4 vídeos só sobre o livro de Jonas, você pode depois assistir. Tem uma playlist aqui, procura que você vai achar. Então, a desobediência, ela traz consequências. E para a gente poder concluir nossa mensagem de hoje, Novo Testamento, né? Para alguns não dizer que só coloquei Antigo Testamento, poderia colocar mais exemplos, mas eu coloquei só 3. Atos, capítulo 5, do versículo 1 ao 5. Ananias e Safira morreram por sua desobediência. Vamos ler? Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Olha aqui que situação. Eles venderam essa propriedade, eles tomaram essa decisão, ninguém obrigou eles a fazer isso. E aí no coração deles, não, vamos deixar aqui uma parte, vamos falar que a gente vendeu por X e levaram só uma outra parte. O que aconteceu? Pedro falou, olha, vocês não mentiram para mim, vocês mentiram ao Espírito Santo, vocês estão sendo desobedientes ao Espírito Santo. Na mesma hora ele morreu. É claro que Deus permitiu isso acontecer para dar exemplo, para mostrar como as pessoas devem ter temor com as suas coisas, respeito com a sua obra. E aí eles foram fulminados. Você pode depois ler todo o Atos capítulo 5, você vai ver que depois a sua mulher também morreu. Tudo por causa da desobediência. Então, meu irmão, minha irmã, para a gente poder concluir essa mensagem de hoje, cuidado, não deixe o inimigo enganar você, não deixe o inimigo trazer ao seu coração, Deus sabe, fuja da desobediência. Nós não somos perfeitos, nós somos falhos, nós vamos falhar, nós vamos errar, vamos. Mas devemos a cada dia estar diante de Cristo, diante do Senhor, para nele nos sermos aperfeiçoados e alcançar a sua graça e a sua bondade. Medita mais sobre essa palavra de hoje, sobre as consequências da desobediência. E só quem já foi desobediente, rebelde, sabe que são consequências gravíssimas e algumas delas levam até a morte. Amém? Que o Espírito Santo fale mais no seu coração. Se você gostou dessa mensagem de hoje, uma palavra de fé, deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu comentário. Lembrando que o esboço está aqui abaixo, você pode ler, meditar, e se quiser pregar uma oportunidade, fique à vontade. Que o Espírito Santo te abençoe grandemente, fique na paz e até o nosso próximo vídeo.